Boa noite. Que bom que você veio. Que bom estarmos na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu santo nome. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que bom é estar com o Senhor. Quão bom é sentir a Tua presença nas nossas vidas. E neste momento, Senhor, em que nós vamos entoar hinos em louvor a Ti, que o Teu Santo Espírito, que a Tua paz, que o Teu amor esteja conosco nesta noite. Em nome de Jesus, aceite o nosso louvor. Amém. Você veio essa noite porque você tem o desejo de adorar, de honrar, de louvar o nome de Deus. Eu creio que você não tem só um motivo para louvar o nome do nosso Senhor. Você tem muitos motivos. Você tem muito mais do que 10.000 razões para você louvar. E é esse hino que nós vamos cantar agora. 10.000 razões. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. O sol raiou, é um novo dia. Tua canção eu vou cantar. E seja o que for que comigo aconteça, vou estar cantando quando o sol se pôr. Louve, irmãos. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Aleluia. Deus de amor e misericórdia, coração pronto a perdoar. Por tudo isso eu estarei cantando. 10.000 razões eu posso encontrar. Aleluia, glória a Deus. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Somente o Senhor é santo. Pai. Deus seja louvado, meu Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Eu sei que um dia estarei bem fraco, aguardando a minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando. Por 10.000 anos e por muito mais. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar.
declare que Ele é santo. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Aleluia, Senhor. Só o Senhor é digno de todo o nosso louvor. Amém. Tu és Deus. Esse é o próximo hino que você vai soltar da garganta. Tira lá do diafragma, irmão. Solta, né? Porque a palavra de Deus diz que todo ser que respire, eco. Todo ser que respire, começou a melhorar. Então vamos louvar, né, gente? Vamos louvar. Solta aí, DJ. E esse é animado, né, querido? Vamos lá. A tua graça me satisfaz. Ela te satisfaz, irmão? Então solte a voz. Tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz. Tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta. És meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus. A tua graça te basta? A graça de Deus? A tua Ela te satisfaz, irmão? graça Louve a Deus. me satisfaz. Tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz. Tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta. És meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus. Amém. Tu és o meu Deus. Oh, glória.
Deus seja louvado. Se por acaso você, que veio nesta noite com a intenção de louvar o nome do Senhor, de exaltar o Rei dos Reis, e de também se entregar de corpo, de coração, de alma ao nosso Deus, este é o momento. Nós vamos cantar o hino Entrega. E enquanto nós estivermos cantando e você também louvando a Deus, venha até a frente e nós vamos orar pelo teu pedido, pelo teu agradecimento, pelas tuas súplicas, pelas tuas aflições. Vamos ficar em pé? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou. Nos aceite, Senhor. Me aceita, Senhor. Toma o nosso coração. Os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Nos aceite, ó Deus. Nós nos entregamos a ti, ó Pai. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Pai Todo-Poderoso,
Nós os entregamos a Ti, ó Deus. Como acabamos de cantar, toma nossos pensamentos, toma nossos dons, nossos bens. Mas tome também, Senhor, o nosso coração. Nós queremos, Senhor, nos entregar a Ti por completo. Aqui estão à frente, Senhor, irmãos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos na mesma fé. E eles também, Senhor, querem entregar a Ti, não somente o seu coração, mas todo o seu corpo. Se porventura, Senhor, eles estão passando por alguma necessidade financeira, que o Senhor, ó Deus, possa restaurar. Mas se eles também têm, Senhor, algo que está afligindo o seu coração, algo na área matrimonial, na área espiritual, Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso. Tenha misericórdia de cada um de nós. Amado Deus, nesta noite, nós estamos imbuídos no mesmo Espírito de louvar e engrandecer o Seu santo nome. E nós queremos, Senhor, que o Senhor aceite o nosso louvor. Mesmo que seja fraco, débil, mas nós queremos fazer de coração. Nos conduza nesta noite. Conduza também, Senhor, a palavra que será pregada. Que tudo que for falado, Senhor, que nós venhamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Conduza o pregador, em nome de Jesus. Amém. Como nós sabemos, todas as noites de domingo nós ainda ofertamos para a reforma da nossa igreja. Já tem um tempinho que eu não faço nada aqui, né, Davi? Né? Estou querendo trabalhar, gente. Estou querendo trabalhar. A minha oferta também é trabalhar, né? Ficou bonita a nossa fachada, a nossa recepção, mas só que nós estamos precisando dar uma melhorada aqui dentro, né? Então você tem agora também a oportunidade de ter cantado, cantar e adorar a Deus através da sua oferta. E vamos cantar junto aí. Tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre a Ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a Ti.
tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada doador, por essa igreja tão abençoada. Que o Senhor, ó Deus, conduza cada um, aqueles que puderam, aqueles que não puderam ofertar. Nós sabemos, Senhor, que temos muito a fazer por esta igreja e por tua obra, mas sabemos, Senhor, que sem o Senhor nós não conseguimos nada. Então, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando hoje e sempre. Amém, Senhor. Eu te agradeço por me amar, mesmo como eu sou. Meu Senhor, toma minha vida, faz de mim um adorador. Hoje venho a ti em pecado, purifica o mal do meu coração. Confiante estou, não em minhas obras, mas em teu poder de salvação. A tua graça me alimenta, livra de pecar. O teu amor me guarda sempre e me ajuda a caminhar. A tua palavra é meu guia, nunca falhará. Pai, eu me entrego a ti, pois tua graça me basta. Meu Senhor, eu te agradeço por me amar, mesmo como eu sou. Meu Senhor, toma minha vida, faz de mim um adorador. Hoje venho a ti em pecado, purifica o mal do meu coração. Confiante estou, não em minhas obras, mas no teu poder de salvação. A tua graça me alimenta, livra de pecar. O teu amor me guarda sempre e me ajuda a caminhar. A tua palavra é
graça me basta. A tua graça me alimenta. O teu amor me guarda sempre e me ajuda a caminhar. A tua palavra é meu guia, nunca falhará. Pai, eu me entrego a ti, pois tua graça me basta. Pai, eu me entrego a ti, eu me entrego a ti, pois tua graça me basta. A tua graça me basta. Amém. Uma boa noite a todos. Como é bom estarmos na casa do nosso Pai, logo no primeiro dia da semana. É motivo de grande alegria poder estar aqui hoje, num domingo tão especial como este, um domingo onde nós estamos comemorando o Dia do Professor. E eu que sou professor, estou atuando como diretor, mas sou professor, amo a função de professor e sei que existem muitos professores aqui também presentes. Eu desejo a todos vocês assim uns parabéns pela ótima profissão que escolheram. Professor é a profissão que forma outros profissionais. Professor talvez não seja apenas uma profissão, mas uma missão. Então, parabéns a todos vocês. É motivo de alegria também porque nós estamos dando continuidade a uma série muito interessante, que é a série Seja Leve. Essa série tem sido apresentada todos os domingos pelo pastor Vinícius. O pastor Vinícius se ausentou hoje devido a um evento que a igreja está realizando, o EJC. Minha filha está lá também. Já ouvi assim, boas informações, né? Sem muitos detalhes, que eles não contam os detalhes. Mas eles estão voltando já para Goiânia e o pastor Vinícius está acompanhando esse evento e não pôde estar aqui, mas manda aí o seu abraço, a sua alegria em poder ter a igreja em mais um domingo, né, final de feriado, repleta novamente. Eu estou saindo de uma gripe, eu fiquei uns 10 dias gripado. E durante 5 dias eu perdi a minha voz. Perdi literalmente assim, ficava pior do que aquela vozinha de patinho rouco, sabe? Minha voz estava pior. E hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo falar um pouco melhor. Vocês estão conseguindo me entender perfeitamente? Ok? E a ideia então nessa noite é nós darmos continuidade a esse tema Seja Leve. Um tema que vem abordando na sua ênfase, vivermos uma vida de qualidade, termos uma qualidade de vida enquanto aqui estamos nos preparando para a eternidade. Vários assuntos já foram aqui abordados, mas eu gostaria de abordar um assunto extremamente importante para que possamos realmente alcançar essa leveza na nossa vida. Um assunto que talvez tenha incomodado muitos de nós nos nossos dias hoje. É um assunto que me incomoda e eu tenho certeza que talvez te incomode também. Mas saber lidar e enfrentar este assunto é fundamental para alcançarmos essa vida leve. Viver mais tranquilo aqui nesse mundo. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre o perdão. O que é o perdão? Como eu posso utilizar o perdão? Como as pessoas deveriam utilizar comigo o perdão?
Talvez um assunto simples de compreender quando vamos direto para a palavra de Deus. Quando falamos talvez no aspecto espiritual. Mas quando nós entramos em outros aspectos da vida, aspectos que compõem a vida, o ser humano como um todo, de uma forma holística, o desenvolvimento de todas as suas faculdades, não só a espiritual, mas também a intelectual, a emocional, a moral, nós começamos a entender que perdão, ele é muito mais complexo do que parece. Existem algumas estatísticas interessantes sobre as duas grandes guerras que houveram no nosso planeta. E uma delas me chama muita atenção porque diz assim, as armas da Primeira Guerra Mundial, elas foram muito mais letais do que as armas da Segunda Guerra Mundial. Agora nós estamos falando aí de um intervalo grande de tempo, onde a tecnologia e o poder bélico evoluiu muito. Mas por que será então que as armas da Primeira Guerra eram mais letais que as armas da Segunda Guerra? Por um fator muito simples e por uma questão de estratégia. Na Primeira Guerra Mundial, os soldados inimigos, eles matavam os seus oponentes. Na Segunda Guerra Mundial, eles descobriram que muito melhor do que matar um soldado era feri-lo. Porque quando você matava simplesmente o soldado, acabou. Era um problema a menos para você, é verdade, mas era um problema a menos também para o seu inimigo, porque não tinha mais o que fazer com aquele homem. Mas eles descobriram que, ferindo um soldado, você não só levava um problema para o seu adversário, mas como você levava vários problemas, como por exemplo, praticamente mais um ou até 2 soldados teriam que cuidar daquele ferido. Então, ao invés de um, ele atingia pelo menos 3 soldados. Quando nós trazemos essa realidade para a nossa vida, nós começamos a entender o perigo das feridas. E aí também nós começamos a entender alguns significados de perdão. Alguns dizem que perdão é simplesmente você vai até a pessoa que você supostamente feriu e pede desculpas a ela. Vai, pisei no seu pé, né? Desculpa, vai, desculpa, tá bom, tá satisfeito? E alguns acham que isso é perdão. Você simplesmente pedir desculpas para a pessoa por algo que você tenha realizado, que tenha ferido aquela pessoa. Agora eu pergunto a você, quantos de nós já não sofremos algum tipo de dano moral, intelectual? Quantos de nós já não passamos por problemas onde nos sentimos feridos? E muitas vezes esperamos um pedido de desculpas, simplesmente, para ver se a nossa ferida ela se torna mais leve. Mas o que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês nessa noite é que o perdão ele vai muito além disso, muito além do que um simples pedido de desculpas. E nós temos 2 casos na Bíblia que nos mostram um pouco do poder do perdão, que nós deveríamos viver na nossa vida diária isso, que nós como cristãos principalmente deveríamos não só entender, mas praticar. A verdade é que nós só conseguimos entender algo, principalmente relacionado às Escrituras, quando nós vivemos. Se você lê um texto, leu, e você falou assim, olha, agora eu entendi, mas você não está vivendo aquele texto, você não entendeu. E o intuito dessa noite é nós lermos esses textos e entendê-los na prática, o que significa. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de São Lucas, ou de Lucas, o Evangelho de Lucas.
Antes de nós lermos o capítulo 5, vou pedir um favor para você. Feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Santo e eterno Deus, louvado e santificado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu, a vida, a saúde, a tua proteção, o teu sustento e a boa condição de estarmos aqui na tua casa de oração para aprendermos mais sobre a tua palavra, Senhor. Mas nesse momento, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe. Nós vamos falar bastante sobre o perdão hoje, mas rogamos o teu perdão, Senhor, para que o Senhor nos purifique de todo o mal, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, e para que o Senhor possa derramar, ó Pai, em sua plenitude o Espírito Santo sobre cada um de nós, para que esse mesmo Espírito que inspirou a Bíblia, as palavras sagradas contidas nesse livro, possa também nos dar compreensão delas, ó Pai, e possamos sair daqui fortalecidos e renovados pelo Teu poder, Senhor. Permaneça conosco, ó Pai, pois a Sua presença já foi sentida entre nós. Toma-nos em Teus braços de amor, derrame sobre nós a Tua paz, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. No livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 17 em diante, eu vou ler aqui na minha versão, talvez apareça aí na tela para vocês, mas eu vou tentar ganhar um tempinho aqui. Minha versão diz assim, ó: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Interessante nesse texto, não é simplesmente a cura realizada ali por Jesus. A própria palavra diz que o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Mas o interessante é não a pessoa que cura, não a pessoa que perdoa, mas quem é curado e quem é perdoado. A Bíblia não traz muitos detalhes desse personagem, mas a renomada escritora Ellen White, em um dos seus livros, chamado A Ciência do Bom Viver, ela traça ali algumas características desse homem. Um homem que estava sem motivação para viver. Um homem que, devido a várias situações da sua vida cotidiana, perdeu o sentido da vida. Um homem que por muitas vezes foi ferido, magoado, também tinha ferido e também tinha magoado. E quando buscou o perdão para as pessoas que ele havia magoado, como para si próprio, ele não obteve. E esse homem foi adoecendo, esse homem foi se retorcendo. A escritora detalha que as suas mãos e os seus pés ficaram mirrados, ele não tinha mais como se mexer, ele virou um literal paralítico.
A Bíblia nos apresenta que, apesar das circunstâncias, esse homem tinha alguns amigos. E olha como é bom nós termos amigos. Os amigos fazem a diferença na nossa vida. O relato diz que esses amigos colocaram esse paralítico em uma cama e levaram até Jesus. O interessante é que este homem, ele próprio, já havia muito ouvido sobre Jesus e o seu poder de cura e o poder de perdoar pecados. Mas agora, na atual situação em que ele se encontrava, ele nada podia fazer. Mas os seus amigos fizeram por ele. Pegaram e tentaram levá-lo até Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus estava numa casa e a casa estava muito lotada, as pessoas estavam para fora da casa. Eles não tinham como entrar. Mas os amigos não desistiram. Subiram até o telhado, tiraram as telhas e desceram ele até Jesus. Quando Jesus olha para aquele homem, através do poder que estava sobre ele, como diz o início do texto, Jesus lê o coração daquele homem. Ele consegue penetrar na sua mente e saber o real problema que ele havia passado. E através de suas palavras, nós podemos entender que aquele homem, muito mais do que espiritualmente paralítico, ele estava doente emocionalmente. E agora Jesus olha para ele e fala assim: amigo, homem, que grande fé você tem. Olha, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, talvez de todas as palavras, e olha que são um número muito grande, que aquele homem poderia ouvir naquele momento, essas foram as melhores palavras que os seus ouvidos poderiam ouvir. Os seus pecados estão perdoados. Aquele homem sabia que a vida dele não havia sido uma vida totalmente íntegra. Ele sabia das falhas que ele havia cometido. Ele sabia o quanto ele havia feito pessoas sofrerem. Mas por vezes ele tentou ir à igreja da época suplicar para que os doutores da lei o perdoasse pelo que ele havia feito, mas simplesmente ele foi ignorado. E agora vem um homem e diz assim: olha, os seus pecados estão perdoados. E mais do que depressa, diz a Bíblia, imediatamente aquele homem foi curado. Alguns doutores da lei, que conheciam a vida daquele homem, estavam ali e acharam aquilo uma blasfêmia. Quem é esse que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Apesar da paralisia daquele homem, aqueles doutores também eram deficientes visuais, porque não estavam enxergando diante deles o verdadeiro Deus. E Jesus, conhecendo os intuitos dos corações deles, disse assim: olha, o que é mais fácil, amigos? Dizer os seus pecados estão perdoados? Porque é isso que esse homem precisa. Ele não precisa de uma cura física simplesmente, porque a sua cura precisa ser emocional. Ele está emocionalmente abalado, espiritualmente abalado. Não é simplesmente tocá-lo e dizer: olha, você já está curado. Mas se para vocês isso faz diferença, eu digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus nos ensina uma grande lição diante desse problema. Às vezes nós encontramos com pessoas que nos procuram, muitas vezes não só com necessidades físicas, mas também espirituais e, acima de tudo, emocionais. Porque é muito difícil uma pessoa que está com a saúde emocional abalada não sofrer também problemas espirituais. Uma coisa está ligada com a outra. Essa mesma escritora, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, diz que mente e corpo estão inteiramente ligados.
eles não trabalham sozinhos. Não existe como o corpo trabalhar fora da mente, não existe como a mente trabalhar fora do corpo. Eles estão totalmente conectados. E muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo em uma cama, em um leito de dor. E se nós formos atrás da origem do problema, vocês vão perceber que o problema começou aqui. Através de alguns pensamentos que geraram alguns sentimentos, e esses sentimentos trouxeram essa enfermidade para essa pessoa. A primeira lição que nós precisamos aprender nessa noite é que precisamos identificar, através do poder do Espírito Santo, o mesmo poder que estava sobre Jesus naquele momento, como melhor nós podemos ajudar as pessoas, sem antes acusá-las. Que aquele homem menos precisava era de mais pessoas acusando ele. Ele morreria de uma vez, porque a sua enfermidade era por conta disso. O que muitas vezes nós temos que tomar cuidado ao enfrentar alguma situação adversa dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, é tomarmos cuidado para não julgarmos as pessoas por alguma aflição que ela está passando, pois nós não sabemos o que ela está passando na real. E cada um de nós temos forças diferentes para suportar as dificuldades. Talvez a mesma dificuldade que a minha esposa está enfrentando, eu vou lidar com uma forma diferente do que ela. E é por isso que eu tenho que respeitá-la. E isso não é fácil, porque nós somos humanos. Nós queremos resolver ali na hora. Nós queremos dizer assim: olha, para com isso, levanta daí. Quem já viu um cristão com depressão? Isso não existe. Aonde está escrito isso, que isso não existe? Onde existe que cristão tem doenças emocionais, doenças espirituais? Isso não existe. Aonde está escrito isso, irmãos? Quem mais sofre doenças emocionais e espirituais é quem está buscando viver uma vida melhor, viver uma vida leve. Quem não está preocupado com isso, pouco importa para ele. Somos nós mesmos que estamos buscando viver uma vida mais semelhante à vida que Cristo viveu, é que estamos mais propensos a cair nesse problema. E muitas vezes nos falta habilidade para lidar com isso. Muitas vezes nós não sabemos as palavras certas que aquela pessoa precisa ouvir. Muito mais do que levanta e anda, os seus pecados estão perdoados. Agora, isso não é fácil. Somos humanos, falhos e pecadores. É por isso que nós precisamos estar preenchidos pelo poder do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Jesus. É isso que precisa acontecer conosco. Sabe, muitas vezes nós passamos por dificuldades na nossa própria vida, e nós achamos que o verdadeiro perdão, ele só vem quando nós esquecemos o problema. Isso também é um grande equívoco. Não é o fato de você esquecer o problema que aconteceu com você, a mágoa de quem lhe magoou, que faz com que você seja curado daquele problema. Na verdade, o perdão, ele é muito mais do que isso. O perdão realmente, ele é algo que cura feridas. Mas você já deve ter se machucado quando pequeno aí. Quem tem alguma cicatriz aqui da infância? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem tem alguma cicatriz da infância? Eu tenho também aqui no meu braço. Não vou poder mostrar para vocês, senão eu teria que tirar o terno aqui, a camisa. Mas todos nós temos uma cicatriz. A minha foi quando eu andava de bicicleta. Eu amava a minha bicicleta. Já contei algumas histórias de bicicleta aqui para vocês. Para mim não era uma bicicleta, era uma moto. Eu gostava de andar, eu me sentia um motoqueiro em cima da minha bicicleta. E quando eu estava um pouco maior e mais habilidoso ali com a minha bicicleta, a minha rua, uma das ruas que eu morava, ela era descida, né? Ou subida, depende da perspectiva que você olha. Mas como eu morava lá embaixo da rua, eu sempre vinha da padaria, do mercado, do comércio, que ficava na parte de cima do meu bairro. Sempre eu vinha com a minha bicicleta descendo e pedalava, e gostava de chegar na frente da minha casa, dar aquela freada, sabe que você dá aquela freada e dá aquela derrapada. Isso aí, um cavalo de pau, muito bem.
Eu amava fazer isso. Certo dia, eu nessa minha empolgação, né? Eu não lembro de onde eu vinha, mas estava nessa empolgação. Eu estava descendo ali a minha rua e fui dar um cavalo de pau. Só que o meu vizinho estava fazendo uma construção e estava com areia no chão. Então você imagina, né? No que eu dei o cavalo de pau, a bicicleta derrapou e eu caí. E eu andei assim, não sei, uns 3, 4 metros, com o corpo ralando assim no asfalto. Eu lembro que a minha camisa grudou assim na minha pele, que não saía, só no banho, minha mãe ia puxando assim. É para sentir a dor aqui, viu? Vocês estão sentindo? Minha mãe ia puxando assim, a camisa grudada na minha pele, e eu quietinho. Ah, vá, né? E eu gritava, mãe, para com isso. Enfim, eu fiquei com uma cicatriz grande aqui no meu braço, né? Eu tenho a cicatriz aqui ainda. Essa cicatriz me faz lembrar do que aconteceu comigo, mas ela não dói mais. Eu posso apertar, eu posso lembrar como eu lembrei agora, dá um friozinho, um gelinho na barriga por lembrar, mas não dá. Aqui, ó, não dói mais. Já cicatrizou. A ferida foi fechada. Não faz mais diferença. Sabe, irmãos, é assim que nós temos que entender o perdão. Muitas vezes as pessoas vão te magoar, elas vão te chatear, e você vai ficar irado, você vai ficar nervoso, você vai querer se vingar muitas vezes, talvez. É a natureza humana. Mas não ache que um dia as coisas vão acontecer na sua vida e você vai esquecer que aquilo aconteceu, e aí sim você vai falar, agora sim eu estou sentindo o perdão. O perdão ele vai acontecer justamente quando você olhar para a cicatriz, não para a ferida. A ferida precisa ser resolvida, mas você vai olhar para a cicatriz e falar, não dói mais, não dói mais. O que fazer agora para fechar a ferida? Talvez essa seja a grande questão. O que fazer para que essa ferida, esse machucadinho, que um dia virou uma ferida, que hoje pode se tornar uma cicatriz apenas, o que fazer para curar e sanar essa ferida? Primeira coisa, nós precisamos entender o perdão de Deus na nossa vida. Sabe, irmãos, nós somos muito bons para arrumar desculpas para os nossos problemas. Sabe, quando você está passando por uma dificuldade, rapidinho a gente encontra um motivo por que estamos passando por aquilo. Sabe, às vezes você está desanimado na igreja, mas não é com a igreja, foi porque aquele irmão, ele falou aquela coisa para mim, aquilo me doeu no coração, não vou mais na igreja. Sabe, às vezes você está fraco na fé, às vezes você está com problemas dentro do seu lar, porque a sua desculpa é colocar a culpa no outro. Não é admitir que todos nós somos falhos e que aquela pessoa também é falha, ela carece do nosso perdão. Muito mais do que as nossas falhas, muito mais, é o perdão que Deus tem para mim e para você, irmãos. E quando nós entendemos esse perdão, fica mais fácil nós lidarmos com ele. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de São Mateus. Último texto para nós fecharmos essa rápida reflexão. São Mateus, no capítulo 18. São Mateus, capítulo 18, versículo 23 em diante. Vou tentar ler aqui para a gente poder ganhar um tempinho. Na minha versão diz assim, olha: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia apenas 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, e não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Olha só, irmãos, que história interessante, talvez a que mais simplifique o que nós precisamos entender claramente nessa noite. Eu não sei o que as pessoas já causaram de mal na sua vida. Talvez você tenha passado já por muitas dificuldades. Talvez você tenha hoje motivos de estar magoado, sim, chateado, por alguém que te feriu com palavras ou com ações. Mas lembre-se de uma coisa: muito mais do que essa pessoa precisa lhe perdoar, você precisa dar o perdão a essa pessoa. Foi assim que Deus fez comigo e com você. Ele não esperou, boa noite, Ele não esperou nós nos achegarmos a Ele para pedir perdão, mas simplesmente Ele nos deu perdão, mesmo quando nós ainda não pedimos. O próprio Deus, através do seu Filho, nos concedeu um perdão eterno, mesmo quando nós nem nos importávamos com Ele. O texto diz que um rei convoca todos aqueles que o deviam, e de uma forma específica cobra um que devia muito dinheiro, 100.000 talentos, e mandando vender o homem, a mulher, a família para pagar a dívida. Aquele homem se ajoelha e fala: me perdoe, tem misericórdia, eu prometo que vou te pagar. E aquele rei, se compadecendo daquele homem, o perdoa de toda a sua dívida. E aquele homem agora, perdoado, sai, vai para o seu lar, convoca toda a sua família, eles se ajoelham no meio da sala e começam a dar glórias a Deus. Foi isso que aconteceu? Não, infelizmente não. Logo ao sair, ele encontra alguém que o devia também, uma mixaria. Mas agora, ele, ao invés de fazer o mesmo que foi feito com ele, ele simplesmente maltrata aquele homem, joga na prisão, sem ter um pingo de compaixão. Ao rei saber, convoca novamente aquele homem e fala: poxa vida, foi assim que eu tratei você? Foi isso que eu fiz com você? Você me devia muito dinheiro e eu simplesmente te perdoei. Você não precisa me pagar nada. Não deveria você fazer o mesmo com as pessoas que te devem? E o texto diz que aquele rei se indignou e mandou prender aquele homem, até que toda a dívida fosse paga. Sabe, a oração do Pai Nosso, ela diz assim: Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe, irmãos, muitas vezes nós questionamos o porquê que as pessoas que nos magoam não veem um gesto de humilhação, nos pedir perdão, não desculpas apenas, mas pedir perdão, e ficamos ali, sabe, amargurados. Existe uma frase que diz assim: quando você tem rancor por uma pessoa, aquela pessoa passa a morar dentro de você. E é verdade.
Quantas vezes você se lembra daquela pessoa por dia? Ai, mas ele me fez aquilo, mas ela me fez aquilo. E você vai acumulando ressentimentos, amarguras, rancor no seu coração. E aquilo vai te adoecendo, você vai ficando frágil emocionalmente. Aí você não tem mais vontade de fazer nada em casa, você não tem mais vontade de ir para o trabalho, você não tem mais vontade de ir para a igreja, simplesmente porque alguém te magoou. E a Bíblia é clara a dizer assim: olha, se as pessoas te magoaram, independente do que elas tenham feito, vá até elas e conceda o teu perdão. Sabe, feche essa ferida. A cicatriz vai ficar, mas você não vai sentir mais os efeitos da dor. Sabe, porque foi assim que Deus nos tratou. Ele não esperou nós irmos a Ele. Talvez muitos de nós aqui ainda precisamos ir até Deus para pedir perdão por alguns aspectos específicos na nossa vida diária, na nossa vida cristã. Mas independente disso, Ele já nos concedeu o perdão. Simplesmente porque Ele nos ama. E por Ele nos amar e nos conceder o seu perdão, é que nós precisamos fazer o mesmo. Não podemos fazer como esse servo. Recebemos o perdão de Deus, o incondicional perdão de Deus, e não levamos o perdão às pessoas que nos ferem, talvez por coisas tão pequenas. Não espere as pessoas virem até você pedir perdão. Vá até elas e conceda o seu perdão. Você vai ver o quanto você vai se sentir melhor. E mais do que isso, você vai ajudar aquela pessoa também a sair daquela prisão que ela está. Nós vamos ouvir mais uma música agora. E eu gostaria que você meditasse na letra dessa música. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre tudo que falamos aqui. E que, acima de tudo, o perdão que Deus nos concedeu possa fazer diferença na minha e na sua vida, a ponto de levarmos esse perdão às pessoas que nos magoaram, independente do que elas tenham feito. Mas simplesmente vamos lá e vamos perdoar, porque Deus nos perdoou com o seu amor incondicional. Salvo pela graça, eu vivo na certeza de que agora sou feliz e que o meu viver tem um sentido para existir. Eu não merecia nada receber e por isso então se confirmou a expressão de Deus em todo o seu amor, justificado pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é um presente que nos deu a liberdade
liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Justificado pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é um presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Vamos nos colocar em pé. Perdoar é primeiramente nos libertarmos, mesmo antes de libertar outras pessoas. Para que você possa viver uma vida leve, aprenda a perdoar. Que esse perdão maravilhoso que Deus nos concedeu possa fazer diferença em nossas vidas, e a partir de hoje possamos ser pessoas que perdoam com mais facilidade. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, nosso Pai que habita nos céus, obrigado, Senhor, pelos momentos que tivemos a oportunidade de estudar um pouco a Tua Palavra, Senhor. As horas são poucas, os estudos são muitos, ó Deus, mas pedimos que a real compreensão dos Teus ensinamentos para essa noite possa permanecer em nossa mente e nosso coração. Muito mais, ó Pai, do que entendermos simplesmente na teoria. Nos ajude a viver na prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina a cada dia, Senhor. Obrigado pelo Teu infinito perdão, Senhor. Por mais que tenhamos falhado, o Senhor tem nos perdoado, Senhor. Por mais, ó Deus, que as pessoas tenham falhado conosco, nos ajude a perdoar também, Pai. Muitas vezes não é fácil, Senhor. São cicatrizes que insistem em doer, ó Pai, porque as feridas ainda insistem em permanecer abertas. Mas nos ajude, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, a curar essas feridas, ó Deus, a nos libertarmos primeiramente nós mesmos e ajudar as pessoas a se libertarem também. Não queremos perder o céu por nada nessa vida, Senhor. Não queremos que as pessoas ao nosso redor percam o céu. O céu foi preparado para todos e queremos que todos possam ir, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a sermos instrumentos de bênção por onde passarmos, a não sermos pedras de tropeços, ao contrário, Senhor, a sermos condutos de luz, a iluminar o caminho das pessoas. Perdoe, ó Pai, por todos os nossos pecados e nos ajude a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Leva-nos em paz e em segurança até os nossos lares, nos dê uma semana rica e abençoada ao Teu lado, é o que pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana e até o próximo culto nessa igreja, na próxima quarta-feira às 20 horas, obrigado.